Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma reunião de família do Projeto Mente Limpa. Seja bem-vinda, Ruth. Está aqui pela primeira vez. Eu acho que ela travou. Ou está aí ainda? Não está ouvindo? Está ouvindo, Ruth? Está ouvindo? Agora eu tô, tá melhor. Então tá bom. No final, a Larissa, né, e a Jéssica, que eu tinha me proposto a trazer uma mensagem sobre tomada de atitude, elas não estão aí, mas daqui a pouco chegam, mas também vai ficar disponibilizado depois para ver no YouTube, né? Eu trouxe o princípio do amor exigente, que eu já vou jogar aqui na tela para vocês, que é o 7º princípio do amor exigente. Estão vendo, pessoal? Estão vendo? Agora sim. Ah, então tá bom. Eu falei semana passada, né? As pessoas partilharam da dificuldade de, às vezes, tomar atitude. Antes, deixa eu só tirar para deixar vocês mudos, tá? E depois eu volto vocês. Agora vamos voltar à tela lá. Semana passada, né, pela partilha de algumas pessoas, e isso, no final das contas, é uma dificuldade meio que geral, né? Às vezes a gente tem, assim, sérias limitações, restrições, dificuldades para tomar determinadas atitudes, primeiramente na nossa vida, né? Depois, em relação a todas as outras áreas da nossa vida, né? Relacionamentos, familiar, profissional, né? Então, esse 7º princípio do amor exigente, ele fala que tomar atitude precipita a crise. Por que fala que precipita a crise? Porque na relação de codependência, numa relação onde você... E aí eu vou colocar de uma forma bem geralzona mesmo, tá? Para não ficar restringida só à codependência. Numa relação onde você exerce uma atitude mais passiva, normalmente você tem que saber lidar com aquilo que chega até você, sempre. Né? E o codependente, por muitas vezes, ele tem que lidar com a crise quando a crise já está instaurada, né? Seja por parte do filho, do marido, do namorado, da mulher. E tomar atitude precipita a crise, por quê? Porque esse princípio fala que os pais, quando têm coragem, olha, nesse primeiro parágrafo fala, esse princípio está ligado à coragem, à coerência, ao companheirismo. E os pais e os cônjuges, ou quem quer que seja, quando tem coragem, coerência e companheirismo na hora de tomar atitude, a crise é precipitada. E precipitar o que é? Você antecipar a crise. Ou seja, por muitas vezes você precisa gerar a crise antes que ela aconteça. Porque é mais fácil você lidar com aquilo que você planeja ou que sai de você, do que por muitas vezes você ter que rebolar depois para sair de uma situação que você foi colocada por conta da atitude dos outros, né? Então, o amor exigente propõe que tomar a atitude com coragem, sem medo, procurando a verdade, querendo ver e corrigir o comportamento errado, enquanto ainda há tempo. E aí, esse senso de urgência que é colocado aqui, né, que a tomada de atitude tem que ter coragem, sem medo, procurando a verdade e corrigindo o comportamento errado, enquanto ainda há tempo. Até parece que o mundo vai acabar amanhã quando fala isso, né? Mas quando fala que quando ainda há tempo, é porque, assim, o padrão de comportamento, quando não é corrigido logo no começo, ele vira um hábito. E aquilo que começa com uma pequena atitude errada pode virar uma sequência
de comportamentos e de hábitos que depois, para corrigir, vão ser bem mais difíceis. Então, o quanto antes a gente toma atitudes na nossa vida para corrigir alguns comportamentos nossos e também para limitar alguns comportamentos que acontecem nos nossos relacionamentos, a gente se previne de deixar com que determinadas coisas tomem uma proporção maior, né? Então, às vezes, a gente precisa recomeçar, mas sem ameaças vazias, mostrando o amor, respeitando sempre também as limitações e a individualidade do outro. Uma das coisas que eu gosto de falar é que no relacionamento de codependência, principalmente, ou no relacionamento de pai, de filho, não tem que ser um relacionamento onde que o pai ou o codependente vive à base de ameaça. Ah, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, né? Ou vou colocar no caso de uma esposa de um codependente. Ah, se você não parar de usar droga, eu vou largar de você. E a mulher, quantas vezes já faz essa promessa, essa ameaça, mas no final das contas não tem coragem de tomar atitude, né? E também, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, por parte do dependente, também não tem que ser uma relação à base nem de barganha, nem de promessa, porque promessa não foi feita para ser cumprida, promessa foi feita para ser quebrada, né? Quem quer e quem toma a atitude não precisa prometer nada, vai lá e faz, né? Então, saber se colocar no seu lugar, tanto na hora de não estabelecer um relacionamento à base de ameaça, nem à base de barganha, e sim na base de atitudes corretas e coerentes, né? Facilita bastante na hora do relacionamento. Então, tomar atitudes coerentes, manter uma conduta harmônica e ética. Semana passada falamos bastante sobre moral e ética, né? Então, olha lá, para tomar atitudes coerentes é preciso ter harmonia, ter serenidade e ter ética. E aí tem 2 exemplos que são dados, eu tirei isso tudo da literatura do Amor Exigente, tá? Roubar é errado, todo mundo sabe. Então, você furtar uma agulha ou uma medalha de ouro, ambos são furtos. Então, se roubar é sempre errado, não se deve roubar, seja lá o que for. Por muitas vezes, numa atitude complacente de um pai, de uma mãe ou de uma esposa, a gente costuma colocar 2 pesos ou vários pesos e várias medidas, né? O que o meu filho faz ou o que o meu marido faz é uma coisa, mas o que o vizinho faz é outra, né? Meu marido só pegou um negócio, o vizinho do outro é que é ladrão, né? É que roubou, né? O meu marido meu filho só bebe um pouquinho demais, mas o vizinho é bêbado, né? Então, enquanto a gente não tiver parâmetros, a gente não vai conseguir tomar atitude referente a erros e comportamentos que precisam ser corrigidos. O segundo exemplo fala sobre agressão. E agredir não só fisicamente, mas agressões verbais, agressões por muitas vezes em atitudes, né? São coisas ruins, é errado. Violência não educa. Olha só como isso está falando com o codependente, né? Em nenhuma ocasião, portanto, deve-se agir assim, porque a emoção anula a capacidade de avaliação, ou seja, quando a gente se deixa levar pela emoção, pela impulsividade, a gente por muitas vezes abre mão da capacidade de raciocínio, não consegue pensar antes de agir, e aí depois tem atitudes que, muito mais do que precipitar a crise, vão gerar uma crise que eu mesmo não vou saber lidar depois, né? Então, o respeito deve nortear os nossos relacionamentos. Não se envergonhem de ser quem são, deixando que o seu filho, que o seu marido, que a sua esposa, que a pessoa que você convive também seja ela mesma. Desenvolver uma atitude de companheirismo. Lembra, semana passada, eu falei que pais precisam ser pais para que filhos possam ser filhos? E tem muitos pais que erram ao querer ser amigo dos filhos antes de ser pais. Olha só como que, nesse princípio,
Depois de se entender o papel de pai, você entende que você pode ser pai, que você pode ser mãe e que você, em vez de ser amigo, você pode ser companheiro. É diferente o termo. Porque o companheiro caminha junto, lado a lado. O companheiro põe fé, acredita, dá esperança, fortalece, anima, oferece o ombro se for preciso, mas, sobretudo, busca uma nova qualidade de vida, com mais acertos, com menos erros, e corrigindo e repreendendo sempre que for preciso. Né? Então, tomar atitude, por muitas vezes, é incentivar. Tomar atitude é fortalecer. Tomar atitude é, é, é ter esperança e fornecer esperança para o outro. Mas tomar atitude, às vezes, é preciso chutar o balde, como eu falei para uma amiga minha essa semana. Falei semana passada aqui na reunião, né? Tá gravado, então todo mundo tá vendo. E eu peguei, para variar, eu sempre pego um versículo bíblico para colocar aqui para vocês. De uma das, talvez, da atitude mais drástica que Deus teve que tomar com o ser humano, tá? Que está lá em Gênesis 3:22. Estão vendo? Fazem um joinha aí. Então, lá em Gênesis 3:22, está escrito assim: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome também o fruto da árvore da vida, e o coma e viva eternamente. Todo mundo sabe o que aconteceu depois desse versículo, né? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Olha só como que a falta de entendimento, de coerência, de princípio e às vezes até de conhecimento da palavra de Deus e de relacionamentos faz com que a gente por muitas vezes não entenda. Eu falei isso faz 2 células atrás e ontem eu tive a confirmação, tá? Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, muito mais do que estar castigando eles, ele está nos protegendo. Ele está nos livrando. Porque Adão e Eva, quando comeram do fruto da árvore do bem e do mal, eles cometeram um erro. Deus, e olha só a atitude de Deus. Quando Deus desce na terra, você percebe que ele não desce irado nem revoltado com Adão? Ele desce perguntando por Adão, falando: Adão, onde que você está? Ele não vira para Adão e fala: o que você fez? Oh, não acredito que você comeu do fruto da árvore. Não, ele só pergunta: Adão, onde você está? E aí o Adão, por saber que tinha errado, né, começa o processo de vitimização. Não assume o próprio erro, coloca o erro na Eva, e depois Eva coloca coloca a culpa na serpente, por aí vai. E olha só como essa atitude de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso foi muito mais do que um castigo, e por muitas vezes pais e mães, mulheres, maridos, não conseguem tomar algumas atitudes por medo do que vai acontecer, e por mais drástica que seja a atitude, tais atitudes podem ser carregadas de amor. E tais atitudes, por mais drásticas que podem ser carregadas de zelo. Quando Deus, nesse versículo, fala para que o homem não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente, ele expulsa Adão e Eva do paraíso. E por que ele faz isso? Porque o homem, quando erra em vida, ele tem a oportunidade de se arrepender, ele tem a oportunidade de aceitar a Jesus, se redimir dos seus pecados e tem a oportunidade de experimentar da graça de Jesus e depois disso partir para a vida eterna ao lado dele. Se Deus não fosse tão amoroso conosco, ele não teria expulsado Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva tinham comido da árvore da vida, se tornariam eternos, errariam na eternidade e a gente não teria a oportunidade de
ter a vida eterna como a graça e para experimentar a glória de Deus. Então, olha, eu nunca tinha enxergado a expulsão de Adão e Eva por esse ponto de vista. E há 2 semanas atrás, quando eu preparei uma palavra para a célula, me veio Deus falou no meu coração dessa maneira, e ontem eu tive a confirmação de uma das pessoas que eu mais respeito, que chama-se Pablo Marçal, e ele falou exatamente isso. Deus, quando expulsou Adão e Eva, ele muito mais do que estar castigando, ele estava protegendo a gente, para que a gente tivesse a oportunidade de ter a vida eterna com a remissão dos nossos pecados. Porque se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles seriam eternos, olha lá, está escrito no versículo, eles vão ser eternos como nós. E aí, errar na eternidade não ia dar oportunidade mais para que a gente se arrependesse. Não sei quem já tinha pensado por esse ponto de vista, né? Mas eu achei perfeito colocar esse versículo nesse contexto de tomada de atitude, para mostrar como a atitude de Deus, que sempre foi vista e é vista pela maioria das pessoas como uma punição, um castigo para Adão e Eva por eles terem comido da árvore do fruto da árvore do amor e da vida. Na verdade, foi uma atitude para nos proteger e para nos dar uma segunda chance. Para nos dar uma segunda chance. Porque a gente herdou o pecado e herdou a natureza pecadora por esse primeiro pecado, o pecado original que Adão e Eva cometeram. Mas a gente comete pecados e erros enquanto a gente é vivo. Deus, por não permitir que Adão e Eva comessem da árvore do fruto da árvore da vida, nos deu a oportunidade para viver a vida errando e pecando, pois é a nossa natureza, mas a eternidade ele guardou para ele. E ele guardou para aqueles que se arrependem em vida, para poder desfrutar da graça e da glória na eternidade junto a ele. Então, por muitas vezes um pai ou uma mãe tem dificuldade ou tem erro de tomar determinada atitude, uma esposa, uma namorada, seja lá quem for, por medo das consequências. Quando a gente enxerga o quadro como um todo, às vezes a gente vê que, eu falei semana passada, vou falar de novo, às vezes é preciso chutar o balde em algumas situações. Né? Jesus chegou chutando tudo na frente do templo. Né? Ele estava fazendo aquilo porque Jesus, naquele momento, desceu da cruz, como o Guilherme gosta de falar? Não, ele estava fazendo aquilo porque aquilo era uma indignação divina com princípios éticos e morais, com a lei que estava estabelecida, com a desonra que o povo estava fazendo com o templo, né, de Deus. E por muitas vezes a gente permite com que a nossa vida, os nossos princípios, os nossos relacionamentos sejam desonrados por conta da atitude dos outros, e a gente não consegue ter uma atitude cristã, que é tomar atitude e fazer alguma coisa. Quando Pedro foi tentar colocar freio em Jesus, né? Jesus virou para ele no mesmo momento e falou: sai de reto, Satanás. Né? Então, de vez em quando, a gente precisa tomar algumas atitudes, não vou colocar drásticas, mas algumas atitudes que podem nos dar uma certa impressão de que a gente pode estar sendo ruim, principalmente ao olhar de quem está recebendo determinada atitude, mas a repreensão, a correção faz parte do amor, principalmente do amor de Deus. Quem ama, corrige. Quem ama, educa. Quem ama, coloca limites. E Deus faz isso e sempre fez por nós. Então a gente também tem que fazer isso na nossa vida. Só que a gente precisa ter coragem, precisa ter
discernimento e precisa ter senso de companheirismo, né? O Guilherme adora Barnabé, né, Gui? Porque Barnabé foi um perseverante, e quando até Paulo queria desistir de João Marcos, né, Gui? Barnabé Uhum. foi lá e insistiu nele. Mas Na Paulo verdade, Paulo desistiu, né? Paulo desistiu, por quê? Porque, no final das contas, enxergava a fraqueza. Mas olha lá, o que é, para você ver como Deus prepara, né? Paulo, que foi Paulo, não tem nem o que falar dele, né? Paulão foi demais. Mas naquele momento, Paulo meio que abriu mão, e abriu mão mesmo, mas ninguém nunca vai ficar desamparado. Deus sempre vai mandar alguém para amparar. Seja uma pessoa conhecida, desconhecida, sempre vai ter uma mão para ser estendida. Na verdade, eu vejo que Paulo, ele nos ensina algo que às vezes é necessário a gente abrir mão de alguma coisa para que lá na frente essa pessoa aprenda. Às vezes não vai aprender com nós, vai aprender com outro, né? E às vezes Perfeito. você não dá conta, né? E você quer carregar, você fala, meu, peraí, vou abrir mão dessa pessoa aqui, lá na frente Deus manda outro, mas não é para mim agora, né? Às vezes eu nunca via por essa ótica, né? Dessa forma. Eu sempre achei que Paulo tinha errado com João Marcos, né? Mas se você for analisar mesmo a situação, tem coisas que você não vai conseguir caminhar com pessoas e aí você abre mão, né? Mas Deus nunca desampara, mesmo aquele que você abre mão, né? Lá na frente Deus coloca outra pessoa para trabalhar, outra pessoa para estender a mão. Então é uma coisa que eu venho aprendendo com Deus aí, muitas coisas, né? Nossa, A perfeito. ser Perfeito o que você falou. abrir mão na hora certa, a corrigir as pessoas que precisam ser corrigidas, caminhar com aqueles que querem caminhar comigo e pregando o evangelho e vivendo uma vida diferente. Eu estou aprendendo demais, Manuel, cara, eu tô feliz, muito feliz mesmo. O quanto que eu tenho aprendido com Deus, eu tenho me amadurecido, sabe? Eu Uhum. sinto um amadurecimento diferente, assim, na minha vida espiritual, tanto na, na, na igreja, né? Nos afazeres, nos projetos. E Deus tem me dado graça e eu estou feliz com isso. E eu também nunca tinha visto essa ótica também do Adão e Eva, cara. Para mim, agora Não faz foi sentido? algo maravilhoso. Não faz Ah, sentido. nunca tinha ouvido, não. Mas não faz sentido, cara. Totalmente. Totalmente. É isso mesmo. Cara, eu tenho a oportunidade do perdão, de perdoar, de ser perdoado. Se arrepender. Cara, é a coisa mais linda que é isso, né? Você perdoar alguém e Uhum. ser perdoado, né? Pelos seus erros, pela sua falha. Cara, é demais, hein? Da Demais hora, mesmo. né? E é assim, em cima do que você falou, por isso que a gente precisa, né? Eu vou deixar todo mundo, tá todo mundo com o áudio, tá, pessoal? Eu não vou deixar ninguém mais mudo, não. Se começar barulho, eu mudo as pessoas. Mas O Milton não está aqui hoje. oi? O Milton não está aqui hoje. Mas olha só como que o que você veio falar, Gui, complementa, assim, de maneira, assim, sublime, né? O que eu quis trazer como contexto nessa reunião. Você vê como que a gente precisa acreditar no Evangelho e no Deus que a gente serve, né? O meu Deus, que eu tenho certeza que é o mesmo Deus de todos vocês, é um Deus que não desampara seus filhos. É um Deus que nunca nos abandona. É um Deus que nunca vai deixar com que a gente carregue um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. E Hum. aí, por muitas vezes, por a gente não conseguir abrir mão, como você falou, como Paulo, olha só, você falou aí agora, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi você falando da história de Paulo, de Barnabé e de João Marcos, você pregou ela de uma maneira diferente.
olha como que agora, nesse momento, você já trouxe por essa ótica de que às vezes, não vou colocar como fardo, mas às vezes a gente fica tentando carregar pessoas e a gente fica tentando insistir em situações que não são nossas, né? João Marcos não era uma responsabilidade de Paulo. Deus não ia deixar ele desamparado. João Marcos tinha um propósito nos planos de Deus, né? Então, Paulo precisou fazer o que ele fez para que Barnabé assumisse e que João Marcos deixasse de ser João Marcos e transformasse só em Marcos, né? E o que eu acho legal, Emanuel, porque depois que João Marcos está preparado, Paulo vê isso nele. E lá na frente ele chama, né? Ele fala assim, ó, só Lucas está comigo, não tenho mais ninguém, agora traz minha capa, traz meus pergaminhos, traz meus livros, mas também traz comigo João Marcos, que ele será útil, muito útil ao meu ministério. Então, você vê, Deus usa outra pessoa, prepara, e aquela pessoa pode voltar a nos ajudar lá na frente, né? O plano de Deus nós não entendemos, nós só tem que fazer, cara. E você falando em questão de Deus não desampara, não deixa o fardo. Cara, eu chorei, cara, com o nosso querido, meu amigo, que eu amo de paixão. O cara é meu amigo. Luiz Sabe um Lauro, né? cara que eu amo mesmo? O Luiz Lauro. Cara, eu chorei com ele, chorei no telefone. Hoje ele me mandou mensagem, desesperado, angustiado, a alma dele tá angustiada. Ele falava, eu não consigo falar, eu não dormi a noite, ele falou. A noite inteira eu não dormi. Então aí, você não tem o que falar para uma pessoa dessa numa hora dessa, né, Manuel? Não tem, assim, a dor de um filho, eu não sei o que é isso. Aquele sabe, eu não sei, né? Então, eu peço que os irmãos orem muito por ele. Orem por Luiz Lauro, que eu falei, a única coisa que eu falei para ele hoje, que ainda eu falei, Luiz Lauro, aconteça o que aconteceu, você tem que cuidar da sua doença, cara. Você é um alcoólatra em recuperação, falei para ele. Jura que você Então, falou isso, Gui? falei, Cara, falei isso a parabéns, ele gente. hoje. Falei, cara, cuida da sua recuperação. Cuida dela, que você vai precisar disso agora. Cuidar da sua recuperação. Porque você é um alcoólatra, cara. E você está em recuperação. E você é um doente, você sabe disso. Eu falei tudo isso para ele. Ele falou, meu irmão, gratidão. Ele falava, gratidão, gratidão. Mas é um cara que eu sou, assim, eu tenho ele como, lógico, o Paulo é meu pastor, é meu, assim, meu pai, cara. O Paulo é um cara que eu amo demais, um cara que me ensinou tudo. Sou apaixonado pelo Paulo, mas esse cara é o meu segundo pastor, cara. Do amor, sabe, assim, que ele tem Uhum. por nós, pelo projeto, por tudo. Ele me manda mensagem todos os dias, ô Emanuel. Todos os dias ele manda mensagem, ele fala que nos ama, sabe? Ele é muito amoroso. E eu senti uma empatia tão grande hoje, mas tão grande. Hoje, desde quando eu fiquei sabendo, né? Tanto é que eu queria ir no velório, mas foi algo fechado só para a família. E aí depois eu queria ir na casa dele, eu até falei, mas aí depois eu pensei, cara, ele deve estar em quarentena também, Uhum. essas coisas, e sei lá, cara, eu preciso ajudar esse cara de um jeito, de uma forma, porque todo mundo está ajudando ele em questão de Jesus. Todo mundo está dando palavra de conforto para ele, mas nós temos que levar a recuperação tem que estar viva dentro dele, Legal. porque ele é doente, velho, como todos nós cara. E eu Uhum. senti isso no coração. Eu acho que nós precisamos ajudar o nosso amigo. Com certeza. E hoje como hoje a gente faz questão de no final da reunião você fazer uma oração, principalmente colocando nossos irmãos, né, a Neuza e o seu Jorge, que também estão internados, e principalmente o Luiz Lauro e a família dele, né? Manuel, eu vou dar uma saidinha que eu vou ligar pro meu filho e já volto, tá? É, aí no final eu faço questão de você fazer essa oração para a gente.
Mas eu queria, como a reunião fala de tomada de atitude, e a Ruth, já deu para ver que até ela mudou de posição ali, porque, sei lá, acho que despertou interesse nela agora, né? Eu lembro, sabe o que eu estava lembrando? Eu vou falar para a Cleusa e para a Ruth, viu? Quando o Gui, semana passada, falou do como ele te ama, viu, Cleusa? E esse amor não é só dele, como a gente te admira, te respeita. E eu estava lembrando com a Tassi depois o como que você chegou até nós. E você chegou até nós através dessa menina aí, né? Sim. Começou a frequentar o Empatia, né? Projeto, mais um projeto maravilhoso, uma obra de Deus que foi confiada aí ao Guilherme, né? E que a gente, quando passar esse tempo, vai retomar. Porque olha só, a Ruth é um fruto do Empatia. E a partir da frequência dela no Empatia, você e o Mauro chegaram, né? E como vocês se envolveram nas obras, não só na igreja, na nossa comunidade, mas nas obras que a gente faz. No projeto Mente Limpa, aqui no grupo de família agora, visitando clínicas, né? Então, eu estava lembrando com a Tassi, né? Para você ver como Deus age, né? De Sim. maneira maravilhosa. A Ruth que chegou no Empatia, porque ela estava saindo de um relacionamento doente, né? E ela teve que tomar ela teve que tomar atitude. O que nós estamos falando é hoje, por isso que eu vou fazer questão de começar com ela depois do Gui, agora. E de como que essa atitude que a Ruth tomou e que depois outras atitudes, né, de buscar ajuda, de procurar fortalecimento espiritual, psicológico, não só fez com que ela se transformasse aí de novo na Ruth, que Deus e que a Cleusa e que o Mauro sempre quiseram que ela fosse, né? Não aquela Ruth que chegou para a gente lá no Empatia, mais ou menos, né? E que essa sequência de tomadas de atitude na sua vida te trouxeram até aqui hoje, minha amiga. Então, muito feliz de você estar aqui hoje com a gente, mas mais feliz ainda de ver as atitudes que você conseguiu tomar na sua vida e que hoje dá para ver, assim, nitidamente, mesmo a gente estando distante, que você é outra pessoa. De, sei lá, fazem 8 meses, mais ou menos, uns 8, 9 meses, né, que você procurou ajuda lá. Olha como sua vida mudou na base da tomada de atitude. Então, conta pra gente aí, como é que, como é que você está hoje e se valeu a pena tomar as atitudes que você tomou nesse percurso? Eu, eu acho que a nossa batalha é diária, né? No dia a dia a gente tem que fazer escolha, às vezes eu caio, às vezes eu acerto. Graças a Deus aí tem sido melhor do que pior. Meu pai me ajudam bastante, o Lucas agora está chegando, está compreendendo mais ou menos esse universo e eu tô buscando aí melhorar sempre. Que legal. E isso que você falou é importante. É um dia de cada vez. Às vezes é uma junção e uma sucessão de pequenas atitudes que a gente vai tomando, que no final das contas resultam em grandes resultados, né? A gente por muitas vezes, né? E o Gui eu sei que é esse sonhador, assim como eu. A gente quer mudar o mundo, a gente quer salvar todo mundo, e não que isso não seja possível, mas por muitas vezes a gente precisa, no texto que eu li, fala sobre reconhecer limitações e saber que, às vezes, fazer o que está ao nosso alcance não é fazer pouco, mas talvez seja fazer o máximo que você pode fazer nesse momento, né? E que fazer o seu melhor nas condições, isso é uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro. E aí ele é um filósofo, depois já vou jogar para a Cleusa, né? Já que eu vou falar de filosofia.
O Cortella fala uma frase que eu amo, fala: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então, essa frase tem uma profundidade para mim, porque por muitas vezes as pessoas se limitam de fazer o que elas podem fazer, porque elas acham que não, não, se eu tivesse condições melhores, se eu pudesse fazer mais. Não, faz o seu melhor hoje com o que você tem, né? E continua fazendo o seu melhor, mesmo que para você pareça pouco. Para quem está recebendo, às vezes é muito. E aí, conforme as suas condições vão melhorando, seja psicológica, seja financeira, seja de tempo, seja mental, e você for melhorando as suas condições, aí você vai fazendo cada vez melhor. Mas não deixe de fazer, né, o seu melhor, independente das condições que você tem. Principalmente vivendo nas condições que a gente está vivendo hoje, limitadoras, né, por conta de quarentena, de Covid. Independente de tudo isso, a gente pode fazer, né? A Cleusa é um exemplo disso, de estar gravando vídeos aí para ajudar, né? Então, olha como que, de novo, quando a gente se prende, falei uma frase ontem e vou falar essa frase encerrando, passando para a Cleusa. As pessoas, por muitas vezes, não fazem o que precisam fazer, porque é uma frase que eu aprendi que fala assim: quem é bom em inventar desculpa não é bom em mais nada. Então, muitas vezes a pessoa não faz porque ela fica inventando desculpa. Mas por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. Não, faz. Não inventa desculpa. Enquanto você continuar inventando desculpa, talvez você não seja bom em mais nada. Então, tomar atitude é deixar de ter desculpa e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Né, dona Cleusa? Sim, bem por aí, né? Na verdade, não existe o acaso na vida da gente, né? Deus tem um propósito em tudo. E quando a gente vê, né, mesmo quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, Jesus foi e botou a orelha dele no lugar. Então, não existe nada difícil para Deus, né? Nós chegamos na igreja, estávamos fora uns 3 anos, acho que nós ficamos sem frequentar igreja nenhuma. E pelo sofrimento da Ruth nós voltamos, né? E então Deus, ele permite as coisas. Eu tenho pensado muito no sonho de José, né? Quando aconteceu os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, né? E eu vejo essa pandemia acontecendo. Deus tem um propósito nisso. A gente não sabe o que ainda, né? A gente pensou que ia estar voltando agora. Hoje eu fui lá na minha sala de aula buscar diário, mexer, deu uma angústia, né? Tudo parado, as coisas das crianças desde março penduradinha lá no varal, o calendário parado desde março, e eu brigando com essas mães para as crianças não terem um prejuízo muito grande, e eu sou desse tipo aí, Emanuel, é aquele texto que fala, né? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faz conforme as suas forças. Porque na sepultura para onde você vai, lá você não vai precisar fazer mais nada, né? Então é aqui. E eu sou muito briguenta, assim, nesse aspecto, né? Eu coloquei no Facebook um texto e mandei no grupo de WhatsApp para as mães, porque eu tenho mãe que não está participando, não está ajudando o filho, né? Não está fazendo nada, não está me dando retorno. Aí, a educação infantil e o primeiro ano é o alicerce, né? E é a base da educação. Uma criança que já está alfabetizada, ela vai na plataforma, porque eles são melhores nisso do que a gente, se vira, lê o texto, interpreta, vê a matemática, mas os nossos estão aprendendo as letrinhas. Então, ele precisa ali, ó, do corpo a corpo, de ensinar a fazer a letra A, a letra E, né? E a gente está mandando videozinho, ensinando a traçar, ensinando a fazer o número. E mãe que não está nem aí, sabe? Aí você pensa na criança, que a criança vai carregar essa dificuldade para o resto da vida, se ela não tiver uma base boa agora, né? E eu vou no Facebook, geralmente eu acordo de madrugada, né? Eu vou e escrevo aqueles textos enormes, né? Aí tem gente que gosta, gente que não gosta,
Mas a minha natureza é dessa, né? Eu gosto de fazer, eu abraço a causa e eu vou, e o Mário Sérgio Cortella, né, falou do medíocre, né? Que ele faz só aquilo que Ele fica na ele é média. capaz, o básico, né? Aí um dia o André estava ouvindo ele junto comigo, ele estava no ensino médio ainda. Ele olhou na minha cara e falou: mãe, eu sou medíocre. Adolescente, né? Então é isso, é fazer o que você pode com o que você tem. Meus vídeos caseiros, né? O Mauro veio me ajudar a fazer um que eu não dava conta de fazer sozinho. Ele falou no meio do vídeo, eu falei: você não pode falar, né? Aí, mas é fazer o que você pode com o que você tem, né? E eu tenho tentado fazer isso. E é isso, né? Deus está no controle de tudo, né? A gente pensa que não, mas nessa pandemia aí Deus está no controle. Ele sabe quando tudo isso vai acabar, né? Como vai acabar? Tem pessoas precisando ser trabalhadas ainda, porque a gente vê tudo isso acontecendo e o povo ainda na corrupção, o povo só pensando em dinheiro, né? E não muda, né? Não serve nem de lição. Agora a doença está chegando perto da gente, ó. Tem um casal da igreja, tem uma professora, companheira de trabalho meu lá na pós, que mora em Amparo. Então, enquanto estava lá no Rio de Janeiro, estava em Campinas, estava em São Paulo, mas agora não. Agora está aqui, né, com a gente. Mas Deus tem propósito nisso tudo, né? Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo isso, né? Com certeza. Então é bem por aí. A gente tem que brigar. Eu sou assim, eu sou aquela, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Às vezes a diretora, a coordenadora até me evita, porque eu fico achando solução para tudo, mas elas não querem, né? Elas não querem que você fique dando palpite, né? Mas, graças a Deus, a gente tem lutado. Eu sou incansável, assim, sabe? Eu acredito na educação, eu vou, eu faço o que eu posso. Eu sei que tem gente que me critica, que acha que eu estou fazendo meus vídeos para me aparecer, mas Deus sabe que não, que o meu intuito é com as crianças e só isso que me importa. O resto, bem, não dou bola para a torcida, não. Vamos fazer o que dá para fazer. É isso aí, parabéns. O mundo precisa. Quando você falou de medíocre, para quem não sabe, medíocre tá na média, né? Só que assim, será que é Jesus ou será que o que a gente tem para oferecer é só mediano? É só estar na média? É só fazer o que todo mundo faz? É só, né, se restringir a fazer o, o trivial, o elementar? Ou cada um de nós pode não fazer um pouco mais só, mas a gente não tem condição de colocar o que a gente tem de bom e de melhor, não só na nossa vida, para que a nossa vida melhore, mas para melhorar a vida dos outros, né? Então, Mário Sérgio, eu adoro eu adoro Cortella e eu ouvi já várias vezes ele falar sobre mediocridade. E ser medíocre é estar na média. Jesus não chamou a gente para que a gente ficasse na média. Jesus chamou a gente para fazer diferença. Jesus quer que a gente faça a diferença. Jesus quer que a gente pregue o evangelho. Jesus quer que a gente fale as nações. Jesus quer que a gente forme discípulos. Jesus quer que a gente faça coisas tão grandes e maiores do que ele fez. Só que a gente não vai fazer tudo isso se a gente se contentar em ficar na média, né? E é por isso que o termo medíocre, no final das contas, acaba dando uma conotação de inferioridade, porque estar na média, no final das contas, é estar abaixo do que a gente pode estar, né? E que a gente não se contente, como cristão, principalmente, em só estar na média, em fazer o que todo mundo está fazendo, né? Eu e o Gui, a gente compartilha muita coisa em comum e nesse tempo de dificuldade é o tempo que a igreja, que somos nós, não pode estar na média. A igreja, que somos nós,
tem que dar um passo à frente, tem que fazer a diferença, tem que, né, tomar atitudes, né, para que não só a gente não se acomode na nossa fé, mas principalmente para aqueles que precisam da nossa fé, do Deus que a gente acredita, do Deus que age através das nossas vidas, para que esse Deus continue se manifestando e continue operando milagres através das nossas atitudes. Deus pode fazer o que Ele quiser sem a gente, mas Ele quer usar a gente. Ele quer usar a gente, como Ele usou Abraão, como Ele usou Josué, como Ele usou Moisés, como Ele usou todo Davi, como Ele usou qualquer personagem bíblico. Deus faz o que Ele quer sem precisar de ninguém, mas Ele ama o ser humano. E Ele quer que o ser humano faça diferença na vida de outros seres humanos. Então, por isso que a gente não pode se contentar em estar na média. A gente tem que ter atitude, né? Vou deixar a Cris para o final, vou trazer a Tassi agora. Dá para falar aí, mulher? Dá, sim. Fala aí sobre atitude. Nossa, que partilha, hein? Meu Deus. Eu fico viajando, cada um que vai partilhando. A gente começa a pensar um monte de coisa, mas na hora de falar acaba sumindo tudo, né? Acredito muito nisso também, Cleusa, que em tudo Deus tem propósito, né? As pessoas muitas vezes acabam entrando em desespero porque, tudo bem, a situação é difícil. Mas quando a gente tem esse conhecimento de que realmente Deus tem um propósito para todas as coisas, nós aprendemos a descansar nosso coração em Deus, né? Nem no caso da maneira que você chegou até nós, né? Através da Ruth, que com certeza foi uma fase um pouco desafiadora na sua vida, de ver sua filha na situação. Mas de imaginar que Deus usou disso para poder chegar onde você está hoje, agregando nas nossas vidas, né? E muito obrigada, Cleusa. E eu fiquei meditando, Manu, na questão de os pais muitas vezes ter que tomar decisões, como Deus fez com Adão e Eva, teve que tomar uma decisão, né, brusca, aparentemente. Muitas vezes nós temos, como os pais, temos que ter também esse tipo de atitude. E isso me levou lá na Bíblia, o maior exemplo que nós temos de atitudes de Deus. Quando Deus permitiu que seu filho ficasse pregado naquela cruz e ele vendo todo o sofrimento, a atitude que ele teve para servir de exemplo, tudo bem que Jesus Cristo ele não fez para merecer, mas nós fizemos por ele merecer, né? Então quer dizer, Deus abriu mão daquilo que é lógico, é mais importante o filho dele por amor a nós. Ele teve uma atitude de permitir que algo de ruim acontecesse ao filho dele, que não tinha culpa em nada, mas para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Então, assim, dá para trazer para nossas vidas isso, né, como exemplo, de que muitas vezes a gente não quer tomar atitude com nossos filhos, fazer algo para que não venha acontecer o pior lá na frente, e muitas vezes somos nós os facilitadores, né, de que algo acontece pelo fato de não ter atitude, de ficar no comodismo. Mas, nossa, muito, muito bacana essa reflexão, muito bacana, muito maravilhosa essa palavra que você também trouxe. E gratidão, cara. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. A Cris, olha, onde que a Ruth tá frio de verdade mesmo. Tá frio aqui. Não foi planejado, mas no final das contas a Cris é uma especialista, né, em tomar atitudes, seja ela em qualquer nível de relacionamento, né, Cris? Em relação a seus pais, em relação aos seus filhos, em relação aos seus relacionamentos, né? Deus vê em você o tamanho da guerreira que você é, né? Não à toa ele dá todos os desafios que ele dá para você, porque
né? Quem conhece a sua história sabe, né, o quanto você já teve que lutar, quantas atitudes você já teve que tomar, carregadas de amor, mas às vezes com energia, e que tudo isso te trouxe até aqui hoje, né? Te transformou na mulher que você é hoje. Então, você é um exemplo de atitude aí para todos nós. Então, conta para nós aí um pouquinho de como que é ser a Cris guerreira aí, cheia de atitude. Na primeira atitude que eu tomei, eu me senti fraca, né? Eu não sabia ainda como tomar atitude quando tudo aconteceu com o neto. De eu tomar a atitude de ficar do lado dele, de guardar só para mim, né? Tudo que estava acontecendo. Eu não contar para ninguém. E quando ele chegou a falecer, eu tomar a atitude de não chorar, de não ficar numa cama, de voltar a trabalhar e segurar o Gabriel, né? Porque o Gabriel estava entrando em depressão. Eu falei, perder mais um filho, eu já tinha perdido 2. Se eu perder mais um, eu não sei o que vai ser de mim. Mas eu até aí, então, eu já estava na igreja, eu já conhecia bem a palavra. Então, toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu falava, Deus, não me deixa sozinha. Me segura porque a situação é difícil. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do marido doente, eu tinha que correr atrás do Gabriel. Porque o Gabriel não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada, e eu tinha que tomar uma atitude. Eu não podia ficar ali também, porque se eu ficasse ali também, aí eu fiz aquela frase, né, que todo mundo fala, eu coloquei o sorriso no lugar da tristeza, voltei a trabalhar, consegui fazer com que meu filho voltasse a trabalhar também, não consegui fazer com que o meu marido voltasse para a igreja, ele não voltou. Ele não quis voltar. Ele só voltou mesmo uns 15 dias antes dele se internar, dele ir para o hospital e sair de lá num caixão. Ele ficou na igreja de 2006 a 2009. Com o falecimento do neto, ele saiu, ele não tomou atitude nenhuma e eu tinha que tomar atitude. Eu falava, Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus estava ali. Eu ficava a madrugada inteira limpando casa, lavando roupa e vendo ele definhando em cima de uma cama sem querer ajuda. E quando chegou a hora dele partir, eu falei, meu Deus, agora que eu quero ver eu e o Gabriel, como é que eu vou fazer? Porque o Gabriel era muito mimado. E aí eu tomei a atitude de deixar o Gabriel sozinho, morar com a família que ele escolheu, com uma namorada e uma filha. Eu falei, eu vou embora, eu vou viver a minha vida. E fui. Eu ia atrás de um apartamento, não dava certo. Eu ia atrás de outro, não dava certo. Daí um dia eu cheguei na igreja e falei, Deus, por quê? Por que eu não posso querer tomar essa atitude de deixar meu filho e viver minha vida, que todo mundo está criticando? Mas Deus me deu forças, eu consegui passar por cima de todo mundo que me criticava e fui morar sozinha. Fui ter a minha vida, imobiliei minha casa e fui morar sozinha. E meu filho ficou com a esposa dele e com a enteada. E todo mundo falava, você abandonou o seu filho. Eu não abandonei. Eu tinha oferecido para ele ajuda, ele não quis. Ele falou que ele ia viver do jeito que o pai dele ensinou ele a viver. E não foi assim. Ele viveu o que ele achou que estava sendo melhor para ele. E aí foi minha vida. Fiquei 4 anos morando sozinha. Trabalhava, passeava, tinha minha vida, fazia o que eu queria. Quando eu conheci o Anderson, eu já sabia, né, que um dia ou outro eu ia ter que tomar atitude. Demorou uns 2 anos e meio, eu tomei atitude, né? Você não quer ajuda? Não, então eu também não vou ficar com você dentro de casa. Doeu, lógico, mas foi o único jeito que eu achei. Tomei atitude de pôr ele na rua. Com 4 meses na rua, a família dele me chamou para ajudar, porque eles não sabia como. Eu falei para a mãe dele, mas você é crente, você é evangélica, você
tem a ajuda de Deus, como que você não consegue ajudar seu filho? Aí foi aonde eu tive que aceitar e sair, né, 6 horas da manhã para resgatar ele, para levar ele para a clínica, e é uma atitude que eu tomei depois de 4 anos de ter tomado a atitude de pôr ele na rua. Aí eu tomei a atitude de ir lá e tirar ele da rua e levar ele para a clínica. Quando ele voltou, quando ele saiu da clínica, que ele quis uma segunda chance, eu dei, mas eu já dei falando para ele que se houvesse um probleminha, eu não iria resolver o probleminha, eu iria pôr o problema para fora. E de novo aconteceu isso. Ele, eu quero me separar, com muita vontade de usar, não quero judiar de você. E não era isso que estava acontecendo. Ele achou que ele estava falando com a velha Cristina que ele tinha conhecido, mas não. E eu já estava planejado. Ele quer isso? É isso, então. Aí eu andei por 5 dias no Marcos, passando um pano, chamou para conversar e veio com mala e tudo para casa, achando que ia voltar. Falei, não, deixa a mala no carro, vamos conversar primeiro. Aí ele entrou, o restante da mala já estava pronto e os móveis já estavam vendidos. Foi uma atitude que eu tomei sem pedir permissão para ninguém, sem pedir ajuda. Eu pedi ajuda só para Deus. Ajoelhei no apartamento lá sozinha e falei, Deus me ajuda, amanhã eu quero acordar com a resposta. E não acordei com a resposta. Eu vendi tudo. Eu não precisava ter vendido tudo, mas eu vendi tudo e saí do apartamento, porque eu sabia que ele ia ficar batendo na minha porta. E aí eu não ia querer. Como eu tinha falado que eu não queria, que eu não ia dar uma segunda chance, e eu não dei mesmo. Ele resolveu do jeito dele, então eu tomei atitude de novo. Tomei atitude de novo com o Milton. Não é do meu jeito. Falei, não, do seu jeito não dá certo. Surtou, não deu certo. Quando ele quis uma segunda chance, eu dei. Mas eu já sabia que essa segunda chance não ia dar certo de novo. Eu tive que tomar atitude de novo. E eu tomei atitude. É por isso que eu falei que você é uma mulher cheia de atitudes. Né? O Emanuel me fez uma pergunta. O Emanuel me fez uma pergunta hoje, antes de entrar, e eu respondi. Ele falou para mim ser sincera com ele. Eu fui, se é coisa que eu sei. Ser é sincera. Quando eu tenho que falar, eu falo. Eu sou muito sincera. Eu sei que às vezes dói a minha sinceridade, mas ele me perguntou se eu estou bem sozinha ou se eu estou com problema por eu estar sozinha. Não, eu estou super bem. Glória a Deus. Eu estou super bem. Eu tenho vocês, eu tenho os meninos, eu tenho as pessoas que precisam de mim. E o único problema que eu tenho que resolver hoje, eu sei que é mais difícil do que eu já resolvi, mas eu sei que Deus vai me dar força e o Emanuel já está bem, faz parte muito tempo da minha vida, ele vai me ajudar também nessa outra coisa e eu vou tomar uma atitude. Eu sei tomar atitude. Hoje eu tomei atitude no salão também, no meu serviço também eu já sei tomar as atitudes que eu sei que está errado para mim, vai dar errado para mim. E não está certo, eu não tenho que pensar que a outra pessoa que está do meu lado ali vai achar que para mim tem que estar certo para mim. Eu tenho que estar bem eu com os meus clientes, não quem está do meu lado com os meus clientes. Mas graças a Deus e graças a vocês todos. Que linda. Eu tomo as minhas atitudes. Sei que às vezes as pessoas ficam um pouco revoltadas comigo, mas depois elas voltam atrás, elas pedem desculpa. Daí a mãezona aqui, desculpa, abraça, beija e tá tudo certo. Obrigada, viu, gente, por vocês me ouvirem. Precisava ouvir e precisava falar um pouco também. Que bom. Obrigado, amo vocês todos. A Ellen tá fazendo mó baderna, né, meu? A Ellen, né? Eu não falei nada. Só beijinho. Não. Acabei de chegar da clínica. Deu para perceber. Ela chega elétrica. Chega.
eu vou falar um último versículo aqui e vou deixar a Ellen também falar um pouquinho. Eu falei sobre atitudes que a gente tem que tomar na nossa vida, tá, Ellen? Não só nos nossos relacionamentos, mas atitudes que a gente precisa tomar na nossa vida, para colocar nossa vida nos eixos. E aí eu e o Gui falamos sobre Barnabé, Paulo e João Marcos, né? E eu lembrei, quando a Cris estava falando, Gui, eu lembrei de um outro. Olha só como que Barnabé foi importante para João Marcos, mas para Paulo virar Paulo, ele precisou que uma outra pessoa não tivesse medo de tomar atitude também, que foi Ananias, né? Que se ele tivesse a primeira reação que ele teve quando Deus falou para ele ir até Saulo, né? Que ainda não era Paulo, era Saulo. A primeira reação de Ananias foi ter medo, né? De ir fazer o que tinha que ser feito, né? Mas quando Deus está na frente e é Ele que está no comando de tudo, a gente não precisa ter medo, né? E Deus falou para Ananias, né? Que Paulo ia ser um vaso de honra, né? Para a obra de Deus. E Ananias deixou o medo dele de lado, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, e foi tomar uma atitude em relação a Paulo, para Paulo se transformar em quem ele se transformou. E é exatamente isso, desse contexto que eu falei agora há pouco. Deus usando pessoas para ajudar pessoas, e que as nossas atitudes vão gerando uma reação em cadeia, que o amor vai nos conectando, né? E a Ellen, que está voltando da clínica agora, nada mais do que uma tomadora de atitudes também, principalmente no que diz respeito à obra, né, Ellen? Pois é. Foi bênção demais hoje lá, viu? Foi maravilhoso E poder... você, na sua vida? Oi? E você na sua vida? E as atitudes aí que você tomou e está tomando, que eu tenho certeza que você já partilhou que sua vida está bem melhor, algumas áreas. Como que está aí? Realmente, tem bastante coisa mudada, né? Eu tenho feito escolhas e tomado as atitudes pensando um pouco mais em mim. Então, eu tenho escolhido aquilo que me faz bem, né? E, consequentemente, acabo fazendo bem para minha família também, e tá tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Mas ela continua chata ainda. Gui. Ô, Gui, ela não é chata. Sua bunda! É melhor de respeito de família, menina? Desculpa, mas o Guilherme não dá. Eu vou ter que ficar de mal dele de novo, não tem jeito. O que é lindo. Fica nada. Mas é isso, gente. Eu entrei só para compartilhar com vocês que eu amo vocês. Eu fui correndo ver se dava tempo ainda de entrar. Que bom. Eu queria participar das reuniões de terça, mas a gente voltou no equilíbrio, então não tem como deixar lá, tá bom? Mas obrigada, Manuel. Você é uma bênção. Todos vocês são bênção. Cleusa, eu tô morrendo de saudade. A Cris, eu vi que tá tadinha. Não, Tatá. Oi, Ruth. Oi, tudo bom? O Guilherme é chato. Mas fica aí, não vai embora não, que a gente já está encerrando. Oi, Tá Isa, bom. lindeza. Isa! Ô, Isa! Isa! Ô, Isa! A sua mãe é uma dictaça. Ah, fala pra ele quem é. Fala. Você é dictaça. Você é dictaça. Ai, coisa mais linda, gente. Guizão, pela segunda semana, a gente tinha colocado, né, a gente estava encerrando as reuniões, fazendo a reunião da família, né? Mas pela segunda semana seguida eu vou pedir aí, hoje eu vou pedir para você, tá? Fazendo uma oração
colocando não só nossos irmãos Jorge e a Neuza, mas principalmente o Luiz Lauro e toda a família dele, né, que estão atravessando esse momento de luto, de perda, né? Então, queria que você nos desse a honra aí de estar conduzindo uma oração para a gente encerrar a reunião. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, venho clamar ao Senhor nessa noite, na minha simplicidade, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da dor que muitas vezes eu sinto em ver um amigo sofrer, pessoas ao nosso lado sofrer. Nós, como igreja, Senhor, vemos levantar a nossa voz em clamor a Ti. E sabemos que falhos somos, errantes, pecadores, mas o Senhor sempre cuidou de nós, sempre derramou da Tua paz, da Tua misericórdia. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai, abençoa, Pai, a vida da Neuza, a vida do seu Jorge, Senhor, que estão passando por esse momento difícil, que estão internados. Eu peço que a Tua cura, Senhor, venha estender sobre eles, que o Senhor venha pôr as mãos, Senhor, na vida dos Teus filhos, e que nós, como igreja, possamos colocar os nossos joelhos no chão todos os dias para clamar pelos Teus filhos. Pai, abençoa eles onde eles estiverem. Tira toda dúvida, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que venha cair por terra. Mas que nessa hora o Teu anjo possa visitar os Teus filhos, Senhor. Que o Teu anjo venha acalmar, Senhor, o coração deles. E que a Tua obra venha estar firme na vida dos Teus filhos. Que eles possam sentir a Tua presença em todo o tempo, Pai. Abençoe eles, Pai, para que eles possam passar por isso, mas de cabeça erguida, porque o Senhor foi o que cuidou deles. Também venho pedir, Senhor, pela Iarinha, Senhor, pelo Luiz Lauro, que teve uma perca muito horrível, Senhor, muito difícil. E eles estão passando um momento tão difícil, estão chorando, estão clamando por Ti, pelo Teu consolo. Agora eu peço ao Senhor, Pai, estenda a Tua mão sobre a vida deles, conforta aqueles corações, Pai. Que nós, como igreja, também possamos, Senhor, ser bênção na vida dos Teus filhos, que nós possamos ajudar naquilo que precisamos, Pai, naquilo que eles necessitam. Nos ajude a ser bênção na vida dessas pessoas, Pai. Eu peço ao Senhor, consola o coração dos Seus filhos, é o meu clamor, Jesus. Consola, Pai. O Espírito Santo Consolador possa tocar nesses corações. Assim eu oro, certo da Tua vitória, e agradeço por tudo, por essa reunião maravilhosa, por essas pessoas que estão, Senhor, nessa reunião, pessoas que eu amo tanto, que eu já não sei mais viver sem elas, porque eu sinto que o Senhor tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer pose para foto aí, pessoal. 1, 2, 3. Aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Deus abençoe a todos. Boa semana. Até semana que vem. Amém. Tchau, tchau.